Olá a você que está me assistindo. Meu nome é Calbi Blanc, mais conhecido como Professor Blanc. Sou professor de Química do Cefet-RJ há bastante tempo, além de ter sido aluno dessa excelente escola. Esse é um projeto piloto que surgiu da necessidade em atender a uma aluna que se encontra em regime domiciliar e que precisa do apoio do Cefet nesse processo de ensino-aprendizagem. Algum tempo atrás, fui procurado pelo DEMET, pelas responsáveis por esse caso, que vieram conversar comigo sobre a elaboração de um trabalho direcionado à aluna e, dentre as propostas apresentadas, me foi dada a opção de gravação de videoaulas que seriam encaminhadas à aluna em questão. Achei válida a ideia e sugeri que melhor seria se as aulas ministradas na turma dessa aluna fossem gravadas com a presença dos colegas de classe, o que tornaria tudo muito mais natural. E minha sugestão foi aceita. E assim começou o processo, que resultou nesse trabalho extremamente agradável e que espero possa ser útil a você que vai assistir. Por opção minha, não foi feito nenhum tipo de ensaio e nem fui acompanhado por nenhum diretor de gravação. Tudo correu como se alunos estivessem em sala junto com seus colegas de turma. Por esse motivo, peço desculpas por algumas falhas que você vai encontrar. O que fiz, em alguns casos mais graves, principalmente nos conceitos, foi acrescentar alguns avisos e legendas com a correção necessária. Antes de dizer o conteúdo da primeira aula, quero agradecer a todos os envolvidos na realização desse projeto, começando pelas colegas do DEMET, Raquel e Zenaide, que me apresentaram a proposta e cuidaram de toda a parte burocrática para levar a ideia adiante. Agradeço também a todos da TV Cefet, começando pelo meu amigo Edgar, que não só me ajudou e apoiou, como também me incentivou a levar adiante, num futuro próximo, um projeto mais abrangente para ser disponibilizado de forma maior. Agradeço ao Bruno, à Adriane, ao Henrique, à Lidiele e ao Carlos Eduardo por participarem diretamente das gravações na turma e foram obrigados a assistir aulas de Química, que talvez não gostem tanto assim. E quero agradecer de forma especial a Ariane, que além de também estar no processo de gravação na turma, teve a maior paciência do mundo com os ajustes que se fizeram necessários para a finalização do material. Confesso que sem ela não teríamos esse maravilhoso resultado em tão pouco tempo. E como não poderia deixar de ser, meu agradecimento mais do que especial a todos os alunos da turma 3BTU 2018, que sem dúvida nenhuma vão deixar a marca indelével na minha carreira de meio século de magistério. Amo vocês de paixão, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. E vamos ao conteúdo da quarta e última aula. Cálculo de pH e pOH a partir da concentração das soluções de alfa, continuação, exercício de revisão, aplicação e fixação de conteúdo e cálculo de pH e mistura de soluções de mesmo soluto. Vamos à aula de número 4, é a última, espero que esse material possa te ajudar em algum momento. Abraço a todos e até sempre. Lembrando que hoje é praticamente a nossa última aula, graças a Deus, né? Como dizia minha avó, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Então, não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. Ou seja, algum dia tem que mudar, não é isso? Ou bom ou ruim, um dia muda. Aí eu não sei como é que vocês vão interpretar isso, né? Fica por conta de cada um. Então, eu quero avisar vocês, a nossa prova é dia 27 de novembro, praticamente um mês antes do Natal, né? Então eu recomendo a todos os jovens, é uma ideia, gostei da sua sugestão, Mariana, mas a minha recomendação é que não falte a essa prova, tá bom? Não pense em segunda chamada. Ah, Blanc, se eu ficar doente, morre de uma vez. Tá bom? Não, morre antes, na prova não. Porque eu preparei uma prova para vocês, que é um presente de Papai Noel com um mês de antecedência. Você vai ver. Quem deixar para fazer a segunda chamada, vai se arrepender pro resto da vida. Então, vou dizer de novo. Aí é outra história. Você precisa de 13, tem certeza? Então faça uma declaração de público. Se você tirar 10, eu te dou os 3.
Eu sei disso. Cabe a você agora conseguir os 13. O problema agora é seu. Eu resolvi o seu problema. Agora, se você vai resolver ou não, aí já não é comigo. Não, agora não, acabou. Não vem com choradeira, não. Acabou. Acabou. Tá? Ó, coloquei ali o conteúdo da prova. Tá? Tá bem restrito, bem limitado. Mandei lista de exercícios para vocês, né? Além daquelas listas, a gente vai fazer alguns outros, né? Fora a lista, em alguns graus de dificuldade. Vamos fazer um exercício bem fácil, até um bem difícil, só para que vocês tenham noção do que pode acontecer. Mas a prova está muito tranquila, está muito facilzinha, não está pequenininha não, a prova está bem grande, se não me engano, acho que tem 12 ou 13 questões. Tá? Não, tem nada a ver com o Enem. Nada enrolado, eu vi a prova do Enem. Acertou do catalisador, pelo menos? Graças a Deus. Graças a Deus. Hein? A gente não viu, a gente infelizmente não viu eletroquímica. Aquela questão de eletroquímica era uma questão fácil, mas como vocês não viram, então... Não, senão a gente não vai sair daqui hoje. Quem quiser depois eu posso comentar alguma coisa do Enem, mas a gente tem que andar com a nossa matéria. Se eu fechar até onde eu quero hoje, a gente amanhã não tem. Tudo bem? Se eu conseguir fazer com vocês o mesmo que eu fiz nas outras duas turmas, tá de bom tamanho. Você vai ver. Diga, prezada aluna. Eu não lembro das questões. Eu vi muito rapidinho as questões do Enem, resolvi uma ou outra, mas não me lembro. Tá? Mas fora do horário da aula, se for o caso, se foi assunto que a gente viu, eu posso comentar. Se for assunto que nós não vimos, não tem como comentar. Tá bom? Tá, depois, tá? Então tá ali, ó. Conforme eu disse, a prova não é muito curtinha, ela tem, acho que, não sei se são 12 ou 14 questões, metade. Metade a parte de equilíbrio, né, KC, KP, deslocamento de equilíbrio, tá? Tudo aquilo que nós vimos, com aquela lista que eu mandei. E a outra metade, equilíbrio iônico, tá? Constante ionização, lei da diluição, não botei ali porque está incluído em equilíbrio iônico, até cálculo de pH e pOH, que é o que a gente está vendo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vou editar o exercício 1. Diga. Eu dei a fórmula? Não dei a fórmula? Ih, então está pior do que eu pensava. Então, olha só. Então, preciso de uma fórmula. Aliás, cheguei a resolver algum exercício sobre isso? Não? Então, eu vou ditar um exercício, vou fazer pelo processo tradicional, tá bom? E depois eu vou mostrar a fórmula prática, como é que resolve. Anote aí. Calcular pH e pOH. Calcular pH e pOH de uma solução 0,5 mol por litro, calcular pH e pOH, de uma solução 0,5 mol por litro, de HClO 20% ionizado. Só isso, tá? Posso calcular pH e pOH de uma solução 0,5 mol por litro de HClO 20% ionizado. Pessoal, o que eu preciso para calcular pH? A concentração de H+. Lembra, a gente pega a concentração de H+, joga na fórmula do logaritmo de Sorens, não é isso? E resolve. Os exercícios que nós fizemos antes, e se você olhar no caderno você vai encontrar, tem 4 se não me engano. Em 2 eu dei a concentração de H+, e 2 eu dei de OH-, não foi isso que nós fizemos? Achou aí ou não? Dá uma olhada na última aula. Achou? Se não me engano, um era 0,05, outro era 0,006. Foi isso ou não? Exercício sobre... Sim, tá? Então, quando ele dava concentração de H+, começava pelo pH.
Foi a letra A e B, não foi? Na letra C e D, quem está com o caderno dá uma olhada aí, nas letras C e D, eu dei concentração de OH-. Não foi isso, pessoal? E aí começamos pelo pOH, certo? Só que agora mudou a conversa. E 0,5 não é a concentração de H+, é a concentração da solução. E aí mudou a figura. Então, presta atenção, eu vou resolver pelo processo clássico, como os livros ensinam. E depois eu vou te dar uma fórmula prática para a gente aprender a ganhar tempo. O que eu tenho que fazer em primeiro passo? Eu tenho que pegar o HClO, separar em íons, fazer a tal da ionização. O que vocês acham que dá o HClO em íons? Ajuda aí, Breno. O que você acha que dá o HClO separado em íons? Alguém quiser salvar o Breno, pode. Mariana, ajuda aí. H mais o que? ClO menos. Não é tão difícil assim. Tranquilo? Tá ou não? Todos concordam? Ele é um monoácido, não é isso? H mais ClO menos. Em que proporção isso acontece? Olha aqui na minha mão. Faz de conta que isso aqui, ó, é o HClO. Quando ele é separado em íons, dá H com ClO menos. Tá claro, pessoal? Em que proporção? Cada um conjunto sai um desse com um desse. Então, eu posso escrever que a proporção é 1 para 1 para 1. Todos concordam? Ora, se a proporção é 1 para 1 para 1, se eu tiver 10 aqui, tem que ter 10 aqui, não é isso? Quanto eu tenho disso na solução? Não é 0,5? Então, se esse aqui, ó, se esse é 0,5, quanto é esse? 0,5 também, correto? Isso é a concentração de H+. É disso que eu vou precisar para calcular o pH. Porém, nem todo HClO foi ionizado. Porque se todo, olha só, se eu colocar ali dentro 50 moléculas, 50, e as 50 forem ionizadas, eu não vou ter 50 com 50, já que a proporção é 1 para 1? Mas acontece que a ionização foi apenas 20%. Eu pergunto, então você tem 0,5 do H+? Qual é a conta que você tem que fazer? Calcular 20% de 0,5, não é isso? Ou seja, nós vamos multiplicar 0,5 vezes 0,2. Entende o que eu estou fazendo aqui ou não? Sim, 20%. Tudo bem? Não é 20%, 20 sobre 100, 2 sobre 10, 0,2, correto? Então, o que é isso aqui, pessoal? É 20% dos íons que eu deveria ter. Isso passa a ser, a partir de agora, quem? A nossa concentração de H+. Concorda comigo? Quanto é que dá 0,5 vezes 0,2? Dá 0,1. Então, o H+ é 0,1 mol por litro. Todos entendem? Tá? Se agora eu tenho a concentração de H+, eu vou para a fórmula do pH. Por quê? pH não é log de 1 sobre H+? Então, vejam, pH é log de 1 sobre 10 a menos 1, né? 0,1 é 10 a menos 1. Aqui no enunciado fala para calcular pH e pOH. Como você vê que 0,5 mol por litro é o pH? Não, meu amor, ele não fala que é uma solução de HClO? Se HClO é um ácido. Quando é ácido, a gente começa pelo quê? Pelo pH, tá claro? Se fosse uma base, eu começaria pelo pOH. O que vai determinar por onde eu começo é o tipo de solução. Se eu tenho uma solução ácida, eu começo pelo pH, tá legal? Então, continuando aqui, ó, 1 sobre 10 a menos 1, que vai dar pH igual a log de 10 elevado a 1, que dá pH igual a 1. Tudo bem? Se o pH é 1 e a soma dos dois tem que dar 14, quanto é o pOH? Não é 13, pessoal? Tudo bem? Não copia ainda não. Não copia ainda não. Quero saber se você entendeu. Então, passo 1. O que ele deu, 0,5, não é a concentração do H+, é a concentração da solução. E esse ácido, ele é um ácido fraco, tá? Ele só foi ionizado 20%. Então, como seria o processo tradicional? Eu pego o HClO, separo em íons. Até aqui tá bom? 1 para 1 para 1. Então, se esse aqui é 0,5, se todo ele fosse ionizado, aqui também seria 0,5, já que é proporção 1 para 1. Mas se apenas 20% foi ionizado, o que eu faço? Calculo 20% do 0,5, que deu 0,1. E 0,1 quem é? Não é a concentração no H+? Se ele é a concentração no H+,
eu jogo na fórmula do pH. Tá? Então, o que nós estamos vendo hoje? É o título que eu deixei na aula passada. Cálculo de pH e pOH a partir de quê? Da concentração da solução e de alfa. Quem é a concentração da solução? 0,5. Que alfa, né? 20%? Tudo bem? Então eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e vou mostrar um caminho mais rápido. Vou mostrar uma fórmula prática. Da concentração da solução e de alfa. Não deixei o título anotado para a aula de hoje? Ficou anotado. Aqui, ó. A aula é essa aqui, ó. Cálculo. Isso, de pH e pOH a partir da concentração, isso, da solução e de alfa, ok? Como é que é? Como é que é? Repete aí, repete aí. Hein? Ela cantou pedindo licença. Ah. É melhor não contrariar. Eu digo sempre isso. Música da casca da banana, tem isso também? Vamos rapidinho, pessoal? Eu achei que eu já tinha comentado isso com vocês. Agora preocupou um pouco, mas não tem importância. Depois dessa aula, vocês têm aula de quê? Hein? Ah, lá vem ela reclamar do recreio. Tem recreio. Adoro vocês. Quando é a favor de vocês, vocês ficam quietinhos, né? Quando é a meu favor, deixa eu fazer a pergunta bem cretina. Agora, não responde antes de pensar, não. Pensa antes de responder. O que vocês preferem? O recreio é quanto tempo? O que vocês preferem? Ficar sem recreio hoje, 15 minutos, ou voltar amanhã para ter aula? Ah, ainda bem, né? Raciocínio lógico, não é isso? Hein? O Pedro falou que não. O Pedro falou que não abre mão do recreio, não é isso, Pedro? A proporção é 2 para 1. Olha só, se vocês colaborarem, não é isso? Não vou precisar dos 15 minutos. Tá bom? Depende de vocês. Depende de vocês. Como é que é? Ela já acabou, tá vendo? Oi. Todos assinaram a presença? Não passou ali. Bom, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês agora é como chegar nesse H+, porque para calcular o pH eu preciso saber o H+. Como é que eu chego nesse H+ rápido? Como é que eu pego tudo isso que está aqui e uso uma maneira simplificada? Então aqui, ó, eu vou chamar de fórmula prática. O vestibular aceita. Não tem nada de mais aqui não, tá? Fórmula prática. Essa fórmula, pessoal, ela tanto vai servir para o pH como para o pOH. Então vai ficar assim, ó. Concentração do íon é igual mx alfa. Deixa eu explicar o significado de cada letra e vou mostrar por que ela é uma fórmula prática. Para um instantinho de anotar. Diga. É o tema da aula de hoje, que eu tinha deixado na aula passada, não é isso? Deixei para a aula de hoje e alguns não anotaram. Deixa. Olha só, se eu quero calcular pH, não. Quando é que você começa pelo pH? Quando é um ácido. Quando é que você começa pelo pOH? Quando é uma base. Agora, tanto num como no outro, para calcular o pH, o que eu preciso? Concentração de H+.
E para calcular o pOH, o que eu preciso? Concentração de OH-, certo? O que o exercício deu? Ele não deu a concentração de H+, mas ele deu a concentração da solução. Lê o enunciado que eu ditei. Calcular pH e pOH de uma solução 0,5 mol por litro do HClO 20% ionizado. O 0,5 mol por litro é a concentração da solução, correto? E o 20% é o alfa, então é o tema da aula de hoje, ó. Calcular pH e pOH a partir da concentração da solução de alfa, certo? Aí eu resolvi como os livros ensinam. Não está errado, pessoal, está certíssimo. Só que eu vou arrumar a maneira mais rápida, tá? O que eu vou fazer é pegar tudo isso e jogar nisso aqui, ó. Vamos explicar como é que funciona essa fórmula. Já que ela serve para os dois, não conversa. Já que ela serve para os dois, onde está escrito íon, eu posso substituir por H+, ou OH-. Blank, quando é que você substitui por H+? Quando o exercício falar de um ácido. Quando é que você substitui por OH-? Quando ele falar de uma base. Tá bom? Ela serve para os dois. Então, se for ácido, você bota H+, e começa pelo pH. Se for base, você põe OH- e começa pelo pOH, certo? Quem vocês acham que é SM? Concentração de quem? Da solução. Não é o nosso papo de hoje, concentração da solução? Então, concentração da solução em mol por litro, tá certo? Quem é esse X? Esse X, pessoal, é o número de H+ do ácido ou o número de OH- da base. Eu já vou mostrar quem é. E o alfa é o grau de ionização, quando for um ácido, ou dissociação. Antes de você copiar, deixa eu explicar. Hein? Vamos devagar. Então, nesse caso, o que eu tenho que botar na concentração do íon? H+, não é isso? Vamos trazer para esse exemplo. Então, ficaria concentração de H+, tá certo? Quanto vale o M? Não é o 0,5? Eu estou aplicando o mesmo exercício para te mostrar como eu faria. 0,5. X, olha para a fórmula dele, HClO. Ele não é um monoácido, não é um H+ só, todo mundo está vendo que ele só tem um? Então esse X, nesse exemplo, o X vale 1, não é isso? Tá bom ou não? E quanto vale o alfa? Não é 20%? 20% é o 0,2? Entende isso aqui ou não? Esse 0,5 é o M, esse 1 é o X, e 0,2 é alfa. Tá bom ou não? Fala, Heitor. Não precisei fazer nada. Eu não fiz nada. Eu só olhei para a fórmula. Ele não me deu que a concentração era 0,5? Joguei direto. Eu olhei para a fórmula dele, não é HClO? Quantos hidrogênios você está vendo aqui? É só olhar para a fórmula. Se ele fosse ácido sulfúrico, H2SO4, o X valia 2. Vocês estão entendendo? Pode falar. Talvez eu esteja me emancipando, mas eu queria saber se, por exemplo, ele pode dar o íon. Vou chegar lá. Calma, coração. Como diz o quartejador, vamos por parte. Tudo bem? Eu estou mostrando como eu resolveria esse. Certo? Mariana, tá tranquilo? Ó, de novo. O M é o 0,5 mol por litro. Tá aqui, 0,5. O X, olha para a fórmula. Quantos H+ ele tem? 1. E o alfa é 20%, tá certo? Quanto é 20%? 0,2. Faz essa continha aqui, ó. Quanto dá 0,5 vezes 0,2? Vê se não vai dar direto aquele 0,1 mol por litro ali, ó. Chegamos aqui rapidinho ou não chegamos aqui? Vocês perceberam que com aquela fórmula eu não precisei fazer nada disso e cheguei direto nesse valor 0,1 mol por litro? Tá claro ou não? A partir daqui eu jogo na fórmula do pH. Aí ele fica igual ao outro, certo? Então eu pegaria a fórmula do pH, não é isso? Log de 1 sobre H+, aí ele fica igualzinho. O final fica igualzinho isso aqui, ó. Tá? Que vai dar pH. Isso aqui é 10 a menos 1, tá, pessoal? 10 a menos 1, não é isso? Você não acha mais fácil seguir a lógica que decoraram na
olha só, eu gostei da sua colocação. É bom que você conheça da onde veio, porque eu sou contra a decoreba, mas o que eu estou mostrando é que a fórmula ela é uma consequência. Quando eu multipliquei aqui ó, 0,5 vezes 0,2, Mariana, o que eu multipliquei? O que é 0,5? Não é o M? O que é 0,2? Não é o alfa? E esse 1, não está multiplicado aqui? Ó? É 1 vezes 0,5 vezes 0,2. Então, na verdade, aquela fórmula é essa conta aqui. Ó. Esse número vezes esse número vezes esse número. Faz sentido ou não? Por que eu chamo de fórmula prática? Porque o exercício direto, onde eu peço o pH, fazer assim é muito fácil. Mas conforme ela já antecipou, às vezes pode ser o contrário. Eu posso dar o pH, posso dar a concentração e perguntar o alfa. Eu posso dar o alfa, posso dar o pH e pedir concentração. Entende? É o que nós vamos treinar hoje. Nós hoje vamos treinar todas as possibilidades. É claro que esse caminho sempre vai resolver, mas por isso eu chamo essa aqui de fórmula prática, é para ganhar tempo. Se você se sentir melhor fazendo assim, parabéns. Os livros ensinam dessa maneira, tá? Se você quiser ganhar tempo, é uma forma de ganhar tempo, tá bom? Então aqui vai terminar igual, não é isso? pH log de 1 sobre 10 a menos 1, que vai dar pH igual ao log de 10 elevado a 1, que vai dar pH igual a 1. O que eu quero que vocês percebam, para vocês poderem copiar em paz, o objetivo do que eu chamo fórmula prática é pular tudo isso e chegar direto nessa conta. Porque daqui para frente ele não muda nada, é igual o que a gente aprendeu a resolver outro dia, tá? Pode anotar se quiser fazer pergunta, esteja à vontade. A lista de presença está por aqui? Todos assinaram? Vamos conferir? 25, não pularam o número não? 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 25. Vamos adiante? A turma não quer aula amanhã de jeito nenhum, né? Eu estou desconfiado disso. Estou só desconfiado. Hein? Não, pessoal, a aula de vocês quarta-feira, para mim, não é ruim, hein, tá? O que acontece, vocês sabem muito bem, é que quarta-feira eu tenho um tempo que termina 10h30 da manhã, né? E fica aqui só por causa da aula de vocês. Tá? Então, se a gente tem como... E a gente fez isso ao longo do ano, não é isso? Se a gente tem como equacionar para ficar melhor para todo mundo feliz. Não é? Bom, vamos lá, mais um. Se alguém quiser tirar uma foto para ganhar tempo, e tá... Ah, um aqui, ó. O mais bonito é o seu, né? Esse aqui é o seu? Eu não. Nem pego nisso. Aliás, tem dois fortes concorrentes aqui, hein? Esse aqui de quem é? Tem esse. Tem esse. Esse de quem é? Deixa eu ver. Não, olha só. Esses dois são os mais fortes concorrentes. Ah, é? Rapaz. Não, mas, olha, eu acho... Caramba. Eu acho que você quebrou só para ganhar o prêmio. Ela colou adesivo na câmera tá quebrada. Aí depois eu tô vendo ela no tanto de escola, ela falou: eu não sabia que isso não descola. Eu falei: Júlia, é um adesivo. Era colar na roupa e descolar, não no plástico. Bom, vamos lá. Exercício 2, vamos. Já que ninguém tirou foto, vamos pro 2. Escreve lá. 14,8 gramas. 14,8 gramas
de hidróxido de cálcio, CaOH2, 14,8 gramas, de CaOH2. Sim, depois do 1 vem o 2. Não é? A não ser que tenha mudado alguma coisa. O mundo evolui tanto, eu posso ter ficado para trás. Ah, então é 1,1. De acordo com Elian, é 1,1. Vamos lá, 14,8 gramas de hidróxido de cálcio foram dissolvidos em água. Foram dissolvidos em água. Suficiente para preparar 2 litros de solução. Ponto. Só falei ponto. 2 litros de solução. Ponto. Considerando a base 50% dissociada, considerando a base 50% dissociada, vírgula. Ih, já é a terceira turma que me pergunta isso hoje. Olha, tem um monte de S, tem C cedilha. Agora, arruma do jeito que você achar melhor. Ah, meu Deus do céu. Ó, dá um jeito. Ó, garanto a você que tem um monte de S, tem C cedilha, tem tio, tem um monte de letrinha aí. Hein? O problema todo está na palavra, Heitor. Ajuda aí. Como é que escreve dissociado? Ganha-se pouco, mas é divertido, viu? Bom, então, como é que ficamos? Considerando 50% dissociada, vírgula. Calcule o pH da solução obtida. Vamos, calcule pH da solução obtida. Vou colocar nesse cantinho do quadro aqui, ó, as massas atômicas. Não sei para que, vocês vão descobrir. O cálcio vale 40. Hein? Como é que é? Tinha uma questão no Enem que tinha um monte de massa atômica. Ah. Eu calculei toda a massa atômica e depois eu fui na questão. Aí depois não precisava. Ah, sim. Bom, vamos lá, pessoal. Hein? Pode. Pessoal, observa o que mudou desse para o anterior. Não deu a concentração da solução. Outro detalhe, ó, um detalhe importantíssimo. Vocês perceberam? Isso aqui é hidróxido de cálcio, é uma base, não é isso? E ele está pedindo pH. Eu pergunto, se isso é uma base, eu vou começar pelo pH? Não. Eu vou começar pelo pOH, não é isso? E no final diminui de 14. Porém, a aula de hoje fala de concentração da solução e alfa. Alfa ele deu, não deu? Ele não falou que é 50%? Lembrando que 50% é 50 sobre 100, 0,5. E a concentração da solução você tem? Não. Mas ele pegou 14,8 gramas e preparou 2 litros. Será com que você aprendeu lá no comecinho do ano, é possível calcular a concentração mol por litro? Lembrando, o que é concentração mol por litro? Quantos mols em cada litro? Lembra disso? Então, quanto é que ele usou? 14,8 gramas. Em 2 litros. Para que você acha que eu te dei essas massas atômicas? Foi para enfeitar o caderno? Não. Divirta-se. Então, primeiro passo, acha a concentração mol por litro, não é isso? Depois pode fazer pela fórmula prática ou pelo tradicional, como a Mariana sugeriu. O que vocês acharem melhor. Foi, Mariana, você não falou que é melhor fazer assim do que decorar a fórmula?
Isso, que bom que você concordou. Pensei que eu estava enlouquecendo. Ih, pegou calculadora, agora vai. Pessoal, não precisa de calculadora para isso não. Olha só, passo 1. Quanto é que dá o somatório do CaOH2? Precisa de calculadora para isso? Pelo amor de Deus. Usou calculadora e achou errado? Pessoal, se aquela soma dá 74, isso, só que ele preparou 2 litros, é isso, Mariana? Olha bem o que você fez. Ah, mas regra de 3, faz a conta. Não queira fazer de cabeça não, pessoal. Pegar metade é uma ideia também. Alguém não achou 74 aquela soma, pessoal? Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Rapaz, você não fez ainda? Ó, CaOH2 vai dar quanto? 40 mais 2 vezes 16 mais 2 vezes 1. Deu 74 ou não deu? Tá? Não tem como errar isso. Se deu 74, o que eu digo? 74 gramas, não conversa. É o valor de 1 mol. Concorda comigo que 74 gramas é 1 mol? Quanto é que ele dissolveu? Não foi 14,8 gramas? Dá X ou não dá X? Consegue fazer de cabeça? Esconde a vírgula. Não. Dá 0,2, pessoal. Se fosse 148, era 2. Vou armar a conta. Não vamos brigar por causa disso. Não vamos. Tanto faz antes ou depois. Tanto faz. Aqui, ó. Concorda que 74 vem aqui para baixo? Não é isso? Não sobrou 14,8 vezes 1? Não é isso, pessoal? 14,8 vezes 1. Isso aqui não deu 0,2 mol? Deu ou não deu? Só que com esse 0,2 mol ele preparou 2 litros. Não é mol por litro? Conforme ele disse, divide por 2. Podia ter dividido por 2 antes? Podia. Tanto faz, pessoal, antes ou depois. Não pode esquecer de dividir. Está aqui, ó. Se em 2 litros ele tem 0,2 mol, em 1 litro ele tem X. Não é isso? Que dá 0,1 mol por litro. Todos concordam? Então, o que é o 0,1 mol por litro? É a concentração da solução. Correto? Quer fazer como? Pela fórmula prática ou pelo tradicional? Pela fórmula prática. Que bom, eu só sei fazer por ela também. Vamos nós. Pior que está gravando, depois vão acreditar nisso, né? Fazer o quê, né? A gente já tem fama de tanta coisa, não faz diferença mais uma, não. Pedro, qual é a fórmula prática? Lê aí para mim. Concentração do íon. Lê a fórmula. M, X. Quem é íon? Onde é que é? O que entra aqui na palavrinha íon? Nesse caso, vai colocar o quê? Não. O íon. OH-, não é isso? Calma. Por que é OH-? Porque é uma base. Não é isso? Quanto é que vai entrar aqui no M? Não é o que a gente acabou de calcular? 0,1? Vou deixar 0,1, certo? Nessa base, olha para a fórmula dela. CaOH2, quanto vale o X? Vale 2. Quanto é o alfa, né? 50%? Quanto é 50%? É 0,5? Sim ou não? Que maravilha. Calma, não vai dar 1 não. Vai dar 0,1, Mariana. 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes 0,1, hein? Por acaso. Calma aí. Calma aí. Quem que perguntou de onde veio 2? Olha para aqui, meu amor. O que é o X? O número de... Nós temos o quê? Esse caso é um ácido ou uma base? Olha para a fórmula da base e vê quantas hidroxilas tem.
Cadê a fórmula da base? Mariana, sabe por que tem a mesma coisa? Porque, por acaso, o x é 2 e o alfa é 0,5. Vamos supor que o alfa não fosse 50%. Não ia dar um número diferente? Então, por acaso, né, ficou igual. Mas foi por causa dos números, certo? Se a concentração de H- é 0,1, que é 10 a menos 1, vamos direto? Não vai dar pOH igual a 1? Todos concordam que vai dar pOH igual a 1? Então, quanto é o pH? 13. Está pronto ou não está pronto? Todos entenderam por que deu pH 13? Meu anjo, olha para a fórmula. Aqui você substitui ou por H+, ou por OH-. É a concentração. Por que está escrito íon? Para você escrever qual é o íon. Essa fórmula prática dá a concentração do íon. Não é isso? Com essa concentração do íon é que você vai jogar na fórmula do pH ou do pOH. De OH2 de H3? Como assim? A concentração é a concentração da solução de hidróxido de cálcio. É a concentração. Eu não joguei hidróxido de cálcio na água? Não preparei uma solução? Qual é a concentração dessa solução preparada? 0,1 mol por litro. Isso é a concentração do CaOH2. Olha o tema da aula de hoje. Deixei aqui para a gente ler de novo. Qual é a aula de hoje? Cálculo de pH e pOH a partir da concentração da... Isso aqui não é a concentração da solução, pessoal? O X seria o X. Meu anjo, o X é o número de quê? O número de H+ que tem na fórmula do ácido ou o número de hidroxilas na fórmula da base. É só você olhar para a fórmula. A fórmula não é CaOH2? X é 2. Se fosse hidróxido de alumínio, AlOH3, quanto vale o X? Fala? 3. Se fosse hidróxido de chumbo, PbOH4, quanto vale o X? Fala que velho é surdo. Não é íon, meu amor. A palavra íon você vai substituir por H+ ou H-. Aqui dentro disso aqui, ó, o que significa isso aqui? Não é mol por litro? O que você precisa para calcular o pH ou o pOH? Ou a concentração de H+ para o pH ou de OH-. Tudo bem? Então, aqui nesse espaço, você vai escrever apenas H+ ou OH-, só isso. Quando é que você escreve H+? Quando você estiver trabalhando com um ácido. Quando é que você escreve aqui dentro OH-? Quando estiver trabalhando com uma base. Tá? Chama a fórmula prática para andar rápido. Tudo bem? Tá bom, pessoal? Vamos fazer outro? Alguém ficou com dúvida nesse ainda? O que, meu anjo? Esse 2 é quantas hidroxilas tem, não é isso? É o X. O que é o X? Vamos de novo. X é o número de hidroxilas. Então aqui, ó, o X é 2, se fosse esse. Quanto é o X? 3. Não tem 3 hidroxilas nessa fórmula? Se fosse esse, quanto vale? 4. Se fosse esse aqui, ó. Quanto é o X? 1. Tá? Vamos mais um? Anota aí. Exercício 3 ou 1.3. Tá bom, gente, chega. Ok, legal. Não é calcule. Não é calcular. Qual o grau de dissociação, qual o grau de dissociação, de novo encrenecou a palavra, né? Qual o grau de dissociação
de uma monobase fraca, qual o grau de dissociação de uma monobase fraca numa solução 0,05 mol por litro, em uma solução 0,05 mol por litro, vírgula, sabendo que ela apresenta pH igual a 11. Vou repetir. Qual o grau de dissociação de uma monobase fraca numa solução 0,05 mol por litro, sabendo que apresenta pH igual a 11? Só isso. Olha só. O que significa a palavra, toda vez que a gente fala de ionização e dissociação, o que significa a palavra fraca? Não lembra que nós aprendemos a classificar forte, médio e fraco? O que você precisa para classificar forte, médio e fraco? Dá um valor de alfa? O que é um eletrólito forte? Procura no caderno. Quando que ele é forte? Procura aí. Aproveita e diz para mim que dia foi essa aula, Heitor? Tem anotado a data aí? Dia 30 de outubro, dá uma olhada no seu caderno. Forte, alfa, maior que 50%, não é isso? Quando que é médio ou moderado? Achou? Quando que é médio ou moderado? Muito bem, entre 5 e 50. Quando que é fraco? Ah, entendeu? Então, quando ele está dizendo, você que fez a pergunta, quando ele está dizendo que é uma monobase fraca, você já fica desconfiado que tem que dar quanto a resposta? Menos de 5%, não é essa a regra do jogo? Tá ou não? Na outra turma de manhã, eu passei esse exercício. O garoto, o que ele está procurando é alfa, tá? Concorda que ele está pedindo para cálculo é alfa? Na outra turma, o menino achou 20%. Ficou feliz, professor, já acabei. Eu falei, quanto você achou, meu filho? 20%. Quer fazer o favor de olhar, de ler o enunciado e ver se a sua resposta é razoável? Professor, acertei tudo. Tem certeza? Aí eu perguntei para ele, quando que é fraco? Aí ele ficou olhando para mim com aquela cara de pastel. Eu digo, olha no seu caderno o que eu pedi para vocês. O que é forte? Ele falou, acima de 50. Eu disse, parabéns. O que é médio? Entre 5 e 50. Tá certo. O que é fraco? Menor que 5. Eu falei, então, se fraco é menor que 5, como é que você acha 20? Aí ele falou, foi mal, como vocês dizem, né? Foi mal, então faz de novo. Já sabe que é fraco, não é isso? Então deve dar menos de 5%, não deve? Já falei demais. Ó, aviso, alfa ele é dado em porcentagem. Sim. Vai, continua, Mariana, muito bem. Se é uma monobase, você vai escrever o que ali? OH menos. E não é, rapaz. Agora, presta atenção que tem uma maldade nisso. Na verdade, não é maldade, é um detalhe para você prestar atenção. Ele está falando que é uma base, não é isso? Que é uma base. E ele fala que o pH é 11. Isso, cara, muito bem. Vai em frente. Meu prezado amigo. Olha só, olha para cá. Como é que eu cheguei à conclusão, nesse que está aqui, ó, vamos pegar esse, de modelo, tá certo? Olha para cá, você vai me responder. Como é que eu descobri que esse pH era 1? Como é que eu descobri que o pH era 1? Não foi o 10 a menos 1 que virou pH 1? Então, para e pensa. Olha, lembra daquela escala de pH e pH? Quando o pH é 1, quanto é o H+? Não, quanto é o H+? Não é 10 a menos 1? Quando, oh, meu Deus do céu.
Ó Cristo, olha para isto. Heitor, fala para mim agora, qual é a fórmula que nós vamos usar? Qual é a fórmula da aula de hoje? Concentração do íon é igual a mx e alfa, não é isso? Todo mundo tem que saber essa fórmula. Calma, calma. Aqui onde está escrito concentração do íon, nesse caso, eu vou colocar o quê? H mais ou H menos? Por quê? Porque trata-se de uma base, não é isso? Então aqui vai ficar OH menos. Certo? Igual a mx e alfa, correto? O que ele está pedindo para calcular? Qual é a pergunta do exercício? Nessa fórmula, quem é o grau de dissociação? Então, ele quer o alfa, não é isso? Ele quer o alfa. A pergunta está aqui, ó. Se eu quero o alfa, o que eu preciso? Saber quanto vale o H menos, saber quanto vale o M, saber quanto vale o X. Não é isso, pessoal? Para isso eu chamo de fórmula prática. Você escreve a fórmula, bota a interrogação no que você está procurando, o resto você tem que ter. Fala, meu anjo. Não sei, Mariana, eu vou olhar aqui, peraí. Fala. Vê se deu certo então aqui, já que você tá pertinho. Eu não estou muito pertinho, não, mas eu vou chegar lá. Eu sou ruim em matemática, né? Então assim, o bagulho pode estar errado. Olha, não me chame para ver bagulho. Não me comprometa. Cadê, Mariana? Muito bem. Não quero ver bagulho nenhum. Bagulho já chega aquele que eu vejo no espelho todo dia de manhã. Quem achou 2%? Ninguém? 2%. Achou 2%? 2. Eu falo muito baixo, né? Vou resolver, vão perder a resolução. A turma que vai no banheiro, você fez? Achou 2%? Deve. Posso resolver? Olha para cá, pessoal. Todos entendem que aqui vai ter que entrar o H menos? Sim? Porque é uma base. M, concentração da solução, ele deu? Olha lá. X, ele deu? Deu, ele fala que é uma monobase. Então quanto é X? 1. Não é assim, pessoal? Eu quero achar o alfa. Agora, eu preciso do H menos. Se o pH é 11, quanto é o pOH? Não, o pOH. Então, se o pH é 11, vocês concordam que o pOH é 3? Até aí vai bem ou não? E se o pOH é 3, quanto é a concentração de OH menos, meu amigo? Não é 10 a menos 3? Você não tem a escala do pH que nós fizemos outro dia? A escala está em cima, a concentração está embaixo? Lembra disso ou não? Alguém não entendeu o que eu fiz? Tudo bem? Então vamos jogar o 10 a menos 3 ali, ó. Então aqui vai ficar 10 a menos 3, não é isso? Ó, 10 a menos 3 é igual. Quanto é o M? 0,05, que é 5 vezes 10 a menos 2, tá certo? Vezes X, que é 1, porque é uma monobase, vezes alfa. Até aqui tá bom ou não? E daqui para frente, a matemática é por sua conta, mas eu vou terminar. Eu errei nessa parte. Tá, então presta atenção para não errar de novo. Alfa igual. Como é a conta que eu faço para achar o alfa? Vê se é isso. 10 a menos 3 sobre 5 vezes 10 a menos 2. Blank, eu não consigo entender isso. Então, 1 não precisa escrever, tá? Meu amigo, quando você multiplica em cruz, não tem que dar igual? Isso vezes isso, não tem que ser isso vezes isso? Não, mas ó, vamos lá. O alfa não está multiplicando por isso? Tá ou não está? Se eu quero achar o alfa, quem está multiplicando não tem que vir para baixo? Não é multiplicado em cruz, pessoal? Sim, mas quando passa de um lado para o outro, não tem que trocar sinal? Trocar o quê? Não, claro que não. O que você troca é sinal
é número relativo. Se for mais, vira menos. Aqui não tem nada. Você quer o quê? Que esse 10 a menos 2 vire 10 a mais 2? Pelo amor de Deus. Troca se passar para cima. Quando ele passar para cima, vira 10 a 2. Então, escuta que eu vou contar. Escuta que eu vou falar. Vai olhando. Até aqui tá bom ou não? Pessoal, agora olha para cá. Vou jogar o 10 a menos 2 para cima, não vou? Quando eu jogar para cima, o que acontece? Vira 10 a 2? Alfa igual, ó, 10 a menos 3, vezes 10 elevado a 2 sobre 5, não é isso? Alfa igual 10 a menos 1 sobre 5. Quem chegou até aqui? Muita gente chega aqui e não sabe continuar. E não sabe continuar. Entra em pânico. Então olha para cá, eu vou te dar uma dica que vai te salvar dessa desgraça. O que é isso aqui na minha mão? O que é? Caneta. Eu não perguntei quantas. Concorda? Vou perguntar de novo. O que é isso aqui? Agora eu vou perguntar quantas? Uma. Então, 10 a menos 3, ou perdão, 10 a menos 1, não é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1? É ou não? Entende o que eu fiz ou não? E agora, resolveu-se o problema. Meu amigo, quanto é 1 dividido por 5? 0,2. Olha que maravilha. Então, alfa é 0,2 vezes 10 a menos 1, não é isso? Ou alfa igual a 2 vezes 10 a menos 2, correto? O que é 10 a menos 2? 10 a menos 2, meu amigo, é o sinalzinho simpático de %. Então, alfa é igual a 2%. Tá pronto. 2. E não dá 0,2 do mesmo jeito? Não. Então você errou alguma coisa. Não pode dar 2. Ele dá 0,02. Ele tem que dar 0,02. Você errou a conta em alguma coisa aí. Por acaso. Não. Tira Deus disso. Deixa eu ver o que você fez aí. Como é que você fez? Isso. Isso. Não, tá errado, meu amor. Tá errado. Tá errado. Olha só, pessoal. Muita gente tem dificuldade. Escuta, eu vou te dar uma dica aqui muito legal. Muita gente tem dificuldade em transformar um resultado qualquer em porcentagem. Então, toda vez, escuta essa dica, toda vez que você quiser transformar um número em porcentagem, qualquer que seja ele, dá um jeito, dá uma maneira, dá uma arrumação na matemática para você escrever com ele com 10 a menos 2. Por quê? 10 a menos 2, matematicamente falando, é dividido por 100. Se você não acredita, pega a sua calculadora, bota um valor qualquer e aperta o %, vê se ele não vai dividir por 100. Então, vou te mostrar 2 exemplos como transformar qualquer número em porcentagem. Isso aqui é extra, tá? Não está na química não, mas eu vou te ajudar porque essa dificuldade é muito comum. Pode ser um número com vírgula ou um número sem vírgula. Como transformar qualquer valor em porcentagem. Aqui, ó. Digamos, por exemplo, que o número é 0,000358. Como é que eu escrevo esse número em forma de porcentagem? Dá um jeito de escrever ele com 10 a menos 2. Primeiro, como é que dá esse número em potência de 10? 358, não é isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é 358 vezes 10 a menos 6? Vai olhando. Tá ou não? Agora, eu vou pegar esse 10 a menos 6 e vou fazer aparecer ali um 10 a menos 2. Como assim, Blank? 358 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 2. Isso aqui não é 10 a menos 6? Tá ou não? Pega essa parte aqui, ó, e volta com a vírgula. O que é 358 vezes 10 a menos 4? 0,0358, não é isso? E pega o 10 a menos 2 e transforma em %. Olha o número aí que virou porcentagem. Gostou ou não?
Qualquer número que você quiser escrever em forma de porcentagem, escreve ele do jeito que apareça o 10 a menos 2. Depois você troca o 10 a menos 2 pelo sinal de porcento. Blank, isso só vale para número com vírgula? Não. Número sem vírgula também. Quer ver só? Vou pegar outro. Aqui, ó. Olha esse. 4, 5, 6, 7, 9, 0, 0, 0. Eu quero escrever esse número em forma de porcentagem. Pessoal, como é que eu escrevo esse número em forma de porcentagem? Primeiro, bota ele em potência de 10. É 4, 5, 6, 7, 9, vezes 10 elevado a 3. Concorda comigo ou não? Calma. Agora, como é que eu faço esse 10 elevado a 3 para aparecer 10 a menos 2? Eu escrevo 4, 5, 6, 7, 9, vezes 10 elevado a 5, vezes 10 elevado a menos 2. Concorda? Não, meu amor, tem que aparecer 10 a menos 2. O sinal de porcento é 10 a menos 2. Tá claro? Então, para transformar o 10 elevado a 3 para aparecer um 10 a menos 2, é 10 a 5 vezes 10 a menos 2, concorda? Que 10 a 5 vezes 10 a menos 2 dá 10 elevado a 3? Dá ou não dá? Agora tira isso e põe do jeito que estava antes. 10 elevado a 5 não são 5 zeros? Então você bota lá 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5 e transforma isso em... Olha aí. Tanto faz. Você arruma o zero, bota o zero nele. Aqui, ó. 3, 9, 7, 6, 8. Tá bom esse? Sim. Também pode. Hein? Tá bom, então esquece. Vamos fazer outro. Mais um. Calma, rapaz. Apressado. Olha só, da mesma linha desse último, dessa fórmula, qual a concentração mol por litro? Vamos, qual a concentração mol por litro? Qual a concentração mol por litro de um diácido forte? Qual a concentração mol por litro de um diácido forte, diácido, que apresenta pH igual a 2. Diácido forte, que apresenta pH igual a 2. Qual a concentração mol por litro de uma solução de um diácido forte, que apresenta pH igual a 2? Esse é o último dessa série. Mas não acabou a aula não, tem mais um depois, tá? Hein? Fala. Sim, claro. Você vai arrumar aí, Heitor? O que você está arrumando aí? Desligar? Quem pediu isso? Tá. Posso fazer uma pergunta? Eu sei que você não vai gostar, mas vou perguntar. E por acaso, quem é o professor aqui dentro? Então você teria que perguntar quem se pode ligar. Não. Democracia tem limite. Professor, posso ligar o ar que a turma está reclamando de frio? Não seria razoável isso? Então liga, por favor. Meu amor, muda de lugar, meu anjo. Hein? Senta aqui, ó. Aqui você enxerga? Por quê? Eu quero te passar bons fluidos. Não quer? Antigamente, minha avó contava uma história. Não é do tempo de vocês, mas já ouviram falar que tinha bonde. Já ouviram falar de bonde? Agora virou, né?
É um bonde moderno, né? Então, tem uma história, escuta aí, que tem a ver com o que você está falando para mim. Tem uma história, um bonde estava vazio, para não dizer que estava vazio, tinha uma pessoa só, lá no bonde, certo? Só ele sentadinho no bonde, começou a chover, aquela chuva danada, e tinha uma goteira exatamente na cabeça do cara, blim, blim, blim. E aí ele, nervoso com aquela goteira na cabeça dele, ele chamou o condutor, né, o cara que comprava passagem, e reclamou: olha que absurdo, tá chovendo, tem uma goteira aqui na minha cabeça. O que você vai resolver isso? Ele disse: é muito simples, meu amigo, você troca de lugar. Aí ele olhou para aquele bonde vazio e falou assim: mas trocar com quem? Entendeu ou não? Não tinha ninguém no bonde, só tinha ele. Ele perguntou: trocar com quem? Para você trocar, uma das coisas que você tem a opção de trocar com outra pessoa, mas eu falei para você, troca de lugar, não foi? Tem um monte de lugar vazio, você tem a opção de escolher. Se você não gosta na primeira fila, tem outra ali, tem outra aqui, tá? Tem alguns outros lugares. Pessoal, vamos fazer mais um? Aliás, vamos fazer mais um? Não, vamos resolver, perdão. Por que tem duas incógnitas? Ah, muito bem, foi a colocação que ele fez. Aí eu tenho que fazer um comentário, tá certo, pessoal? Lembra que eu passei para vocês outro dia uma tabela de você identificar quando que ele é forte, médio e fraco, sem ter o valor de alfa? Lembra disso ou não? Passei, sim senhor, procura no caderno. Deve estar no mesmo dia que eu dei a classificação quanto à força. E aí, achou? Essa aí. Que dia foi? 31, 30 também. É no mesmo dia. No mesmo dia. Você tem como saber se ele é forte, médio ou fraco só olhando para a fórmula. Tudo bem? E aí vai uma... Tem. Não tem a fórmula. Ele fala que é um diácido forte, não fala? Então, a saída escuta bem. Diácido é porque ele tem 2H+, não é isso? A saída se ele me fala que... Escuta aí, estou respondendo a sua dúvida. Se ele fala para mim que é forte, ou se eu descubro que é forte olhando pela fórmula, e ele não me dá o alfa, só tem uma saída. Considerar alfa como sendo 100%, alfa igual a 1. Vou repetir. Toda vez que ele falar para mim que é forte, ou eu descobrir que é forte olhando pela fórmula, e ele não me der o valor de alfa, só tem um jeito, considero alfa como sendo 1, 100%. Hein? Se for fraco, aí tem que calcular o alfa. Eu estou falando só quando for forte, tá? Quando for forte, tanto ácido como base, tá? Se você sabe que é forte, Blank, mais forte acima de 50%, eu sei. Mas se ele não der o valor, tá? E confirmar para mim que é forte, a única saída admite que vale 100%. Agora não tem mais duas incógnitas, Heitor? É a mesma fórmula. Repete a fórmula que nós vimos hoje a aula inteira. Mx alfa, não é isso? Então, olha só. Nessa fórmula, concentração do íon é igual a Mx alfa, não é isso? Pergunto, o que ele está pedindo para calcular? Não é a concentração mol por litro, então o que ele quer? É o M, não é isso? Concorda que ele quer esse? Ele não fala que é um diácido? Fala ou não fala? Se é um diácido, quanto vale X? 2. O que eu acabei de comentar com vocês, quando ele fala que é forte ou não tem alfa? Quanto é que eu vou botar aqui? 1. Certo ou não? Se o pH é 2, quanto é que vai entrar aqui na concentração do íon? Não é 10 a menos 2, pessoal? Concorda que se o pH é 2, a concentração de H+, é 10 a menos 2 ou não é? Até aqui todos concordam? Fala, Heitor. Então, olha só, aqui vai entrar quanto? 10 a menos 2, não é isso? O M é o que eu não sei, o X é 2 e o alfa é 1. Tranquilo? Então, M é igual a quanto?
10 a menos 2 sobre 2. E aí, acredite se quiser, aquilo que eu comentei no exercício anterior. Já vi muito aluno fazer 10 a menos 2 sobre 2 e achar 10 a menos 1. Ah, não? Você que pensa que não faz. Já vi muito. Pessoal, como é que nós vamos resolver isso? Usa aquela mesma dica que eu dei ainda agora. 10 a menos 2 não é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2? É ou não é? E aí pode simplificar 1 por 2? Pode, não pode? Não dá 0,5? Quanto é 0,5 vezes 10 a menos 2? É 5 vezes 10 a menos 3, não é isso? Mol por litro. Ou 0,005. Tá bom, pessoal? Diga. É uma dica matemática apenas. Para qualquer coisa. Qualquer coisa que você não tem número na frente é 1. Para você, só um instantinho, para você poder simplificar 1 com o denominador. Que geralmente você vai ter aqui alguma coisa dividido por outro. Só que você não pode dividir 10 a menos 2. Você tem que dividir 1, o 1 é que você pode dividir. Tá? Fala, Mariana. Eu transformei isso daí, o 2, 0,02. Sim. Não, errado, meu anjo. 10 a menos 2 é 0,01. 10 a menos 2 é 1 centésimo, tá? É 0,01. Fala. Vai lá. Tá? Bom, e agora nós vamos fazer o último. Até agora, todos eles foi a aplicação dessa fórmula, não é isso? Então, você tem 4 possibilidades. Ou a concentração do íon, que é para calcular pH ou pOH, ou o mol por litro da solução, ou o número de H+, ou H-, ou alfa. Das 4, ele te dá 3. Não é isso? Se ele der 3, falta uma. Joga ali e faz a conta. Tá certo? Vamos ver agora o outro caso, é o último, e a gente vai encerrar o nosso papo. Anota aí. 1 mililitro, 1 ml. 1 ml de solução 0,01 mol por litro. 1 ml de solução 0,01 mol por litro. De HI, chama ácido iodídrico, não é isso? Os ácidos sem oxigênio têm mini hídrico. Lembra? HCl clorídrico, HI iodídrico. Então, repetindo, 1 ml de solução 0,01 mol por litro de HI foi misturado a 9 mililitros de solução 0,11 mol por litro do mesmo ácido. Vou repetir todo o exercício até aí. 1 ml de solução 0,01 mol por litro de HI foi misturado a 9 mililitros de solução 0,11 mol por litro do mesmo ácido. Ponto. Qual o pH da solução resultante? Qual o pH da solução resultante? A pergunta? Qual o pH da solução resultante? Olha só, eu vou fazer um comentário para que vocês possam trabalhar. Esse não tem nada a ver, pelo menos por enquanto, com o que nós vimos hoje. Tá certo? É uma coisa... É onde eu vou chegar lá. Olha só. Calma aí. Dá uma lida no exercício, cada um lê o seu com atenção. É claro que o assunto é cálculo de pH, isso é óbvio. Mas a pergunta é, além de ser cálculo de pH, ele trata de quê? O que ele está fazendo? O que ele está dizendo que fez? Lê o exercício e diz para mim, de que trata esse assunto? É sobre o quê? Não, não é diluição. Não é diluição. Não, lê de novo. Lê de novo. Ó, vou fazer um desenho para te ajudar. O que mais? Falta o finalzinho. O que mais?
Ela já descobriu o começo. Mistura de soluções, o que mais? Lê o exercício. De mesmo soluto, pessoal. Vê se não é. O que ele misturou? Olha para cá. Ele misturou 1 ml, aqui ó, 1 ml de solução 0,01 mol por litro de HI, não é isso? Com 9 ml de solução 0,11 mol por litro do mesmo HI. É isso ou não é? Percebe que a mistura de soluções de mesmo soluto? Conseguiram enxergar isso ou não? Então, volta no seu caderno, está lá no capítulo soluções. Eu sei até a data, não vou dizer. Porque as duas turmas da manhã já me disseram a data, por isso que eu sei. Não vou dizer qual foi a data, mas procura aí, tá? Quando nós estudamos soluções. O tema é, vou botar aqui, ó. Mistura. Vê se tem o dia aí, Mariana. Mistura de soluções de mesmo soluto. Alguém acha a data aí para me ajudar? Foi um dia antes, uma aula antes do dia 8 do 5. É. Foi o finalzinho de abril, pessoal. Foi no final de... Foi capítulo soluções, lembra? Primeiro bimestre, soluções? Aquele capítulo que vocês amaram, lembra dele? Que já passou há tanto tempo, graças a Deus. Hein? Não é só para você não, Breno. Eu já falei isso aqui, já comentei. É o capítulo soluções. Não me pergunte por quê, eu estou nisso há 50 anos. Todas as turmas não gostam do capítulo soluções. É a coisa mais normal. O que aconteceu com vocês acontece com todas as turmas. É normal. Mas depois passa. Passou ou não passou? Oh, então. Só que no finalzinho vamos voltar nele. Oi. Parabéns. Essa é a data. Foi dia 24 de abril. Heitor, para fechar, me ajuda aí. Qual é a fórmula que a gente usa? C3 igual C1V1 mais C2V2 sobre V1 mais V2. Ou C3V3, é a mesma coisa. Fala, meu anjo. Por que, meu anjo? Olha só, ó, calma aí. O que é C1? Concentração na primeira. Está em mol por litro, não está? O que é C2? Concentração na segunda. Está em mol por litro. Se essa está em mol por litro, essa está em mol por litro, essa aqui vai sair mol por litro. O fato, essa dúvida já surgiu lá no começo do ano. O fato da solução estar em mol por litro não significa dizer que eu tenho que passar o volume para litro. Quer um exemplo? Me empresta a sua garrafinha d'água, por favor. Essa garrafinha d'água, ela é de 500 ml, não é isso? Se eu colocar aqui dentro uma solução 3 mol por litro, é proibido botar a solução 3 mol por litro só porque a garrafinha está em ml? A concentração da solução é 3 mol por litro, não é? A garrafinha está em ml, qual é o problema? Entende? O fato da concentração estar em mol por litro não te obriga a transformar o volume para litro. Tem nada a ver, tá? O que você não pode é misturar. Ó, se essa aqui está mol por litro, se essa aqui está mol por litro, essa aqui sai mol por litro. Esse volume está em ml, esse volume está em ml, esse aqui está em ml. O que não pode é misturar as coisas. Todas as concentrações têm que estar no mesmo tipo e todos os volumes têm que ser do mesmo tipo. Não necessariamente tem que transformar. Se transformar também pode, só vai perder tempo, tá bom? Então, joga nessa fórmula e vê quanto dá. Esses números que parecem feios, quando você jogar na fórmula, eles vão ficar muito simpáticos. Já estamos terminando, Heitor. Fala. É a concentração da mistura. Ele não misturou essas duas, Mariana? Eu já uso ela para fazer o H+. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É onde eu quero mostrar um erro muito comum. Eu só quero que vocês achem a concentração da mistura. Não. Ó, então, quando ele juntou 1 mais 9, quanto é que ele tem aqui? Não tem 10 ml? Tem ou não tem? Essa fórmula vai calcular a concentração dessa. Aqui, ó. C3 igual C1, 0,01, não é isso? V1, 1, é isso ou não é? Mais C2, 0,11, V2, 9, sobre 1 mais 9. Vieram até aqui? Estão entendendo o que estou fazendo ou não? Concentração da primeira aqui, ó. Concentração da primeira, volume da primeira,
Concentração da segunda, volume da segunda. Tudo bem? Tá? Vamos fazer a continha? C3 igual 0,01 vezes 1, 0,01. 0,11 vezes 9, 0,99 sobre 10. 0,01 mais 0,99 dá 1. 1 sobre 10, não é isso? Então deu C3 igual 0,1 mol por litro, que é a mesma coisa que 10 a menos 1. Quem chegou até aqui? A pergunta é, esse 10 a menos 1, com ele eu já posso calcular o pH? Responde para mim, Mariana. Responde para mim. Esse 10 a menos 1 é a concentração de quem? É a concentração da solução. Não é isso? E para calcular o pH, o que eu preciso? A concentração de H+. É isso ou não é? Para isso nós aprendemos uma fórmula. Cadê ela? Tá? Tudo bem ou não? Então, deixa eu apagar aqui. Olha para cá, pessoal, que esse vai ser o último. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu já vi, aliás, naquela lista que eu mandei para vocês, eu mandei uma lista só de pH e pH, não foi? Tem um exercício muito parecido com esse, para não dizer que é igual, ele só trocou o HI para HCl, dá no mesmo. Sabe onde caiu? ITA, vestibular ITA. Diga. Olha só, se você puder me dar 5 minutos, eu te agradeço. Eu estou terminando o assunto, tá? 5 minutos. Vai lá, Heitor. Volta rapidinho, eu preciso terminar isso com vocês. Calma aí, deixa eu chegar lá. Vocês concordam que isso aqui é a concentração da solução? E para calcular o pH, o que eu preciso? Para calcular o pH, eu preciso da concentração do íon, ok? Íon é igual a mx-alfa, correto? Aqui não vai entrar H+? Vai ou não vai? Esse M, né, o que eu calculei, 10 a menos 1, olha para a fórmula dele. Não é HI? Quantos H+ ele tem? 1. Então X é 1, não é isso? Agora vai naquela dica que eu dei, ele não deu alfa. O que foi que nós comentamos ainda agora? Se eu sei que ele é forte, ele não me dá o alfa, quanto é que eu ponho no alfa? 1 também. Estão vendo o que eu estou falando? E, por acaso, ficou igual, não ficou? Então, quando eu faço essa continha, fica H+, 10 a menos 1, que vai dar como consequência pH1. Agora escuta bem, para encerrar o nosso papo. Escuta bem. Se fosse uma questão objetiva, você marcava pH1 e ganhou, não ganhou? Mas se fosse uma questão discursiva ITA, essa questão caiu no vestibular ITA, se você pegar isso aqui, isso, e falar que o pH é 1, está errada a sua questão. Por quê? Porque você não passou por isso. Eu vou te mostrar como é que você erraria. Olha para cá, Mariana. Vamos supor que em vez do HI fosse o H2SO4. Ia dar ruim ou não ia dar ruim? Ele também é um ácido forte, não é? O alfa dele também é 1, não é isso? Mas o X dele é 1? Não, é 2. Então, pelo amor de Deus, quando você chegar aqui, não calcula pH com isso, vai dar errado. Pode ser uma coincidência, dar certo? Pode. Quando é que vai dar certo? Quando ele for um monoácido e o alfa for 1. Aí, claro que vai dar igual. Mas se você, numa prova discursiva, tipo imita, se você não escreve isso para mostrar que você sabe o que está fazendo, você não ganha a questão. Tá claro? Isso aqui é a concentração da solução. E para achar o pH, eu preciso da concentração de H+. São coisas diferentes. Tudo bem? Hein? Foi uma coincidência. Eu já fiz de propósito, botar um monoácido forte, mas mostrando que não vale, não deve passar direto. Porque se você pega, por exemplo, isso, onde o X é 2, você estava lascado. Tá bom, pessoal? Olha só, tem exercício mais difícil, o nível da prova vai até aí, nada pior do que isso. Nada pior do que isso, tá? Eu recomendo a vocês que façam as listas que eu mandei, elas têm gabarito, tá?
Eu tenho alguns horários à disposição na escola. Se vocês quiserem, né, a gente pode suspender a aula de amanhã, minha missão está cumprida, tá? E eu vou fazer um pedido, quem topar, tá? Eu já falei isso aqui outro dia, e muitos não deram bola, mas para mim faz uma grande diferença. Eu gostaria, se vocês concordassem, a gente juntar toda a turma para tirar uma foto. Eu quero uma foto com vocês, pode ser? Vocês concordam? Então, se você quiser ajudar, tá? E aí depois a gente vai embora alegre, feliz e contente. Hein? Já? Hein? Aí depois manda pro grupo, tá? E manda pra mim também. Oi. Com beijinho é mais caro. Não, aí não. Aí já tá querendo demais. Se fosse uma vermelho, verde e branco, eu toparia. Professor, vai ser aquelas fotos do professor que o professor fica sentado. Não, no meio de vocês. Só não vale botar chifrinho. Vamos lá. Quem vai tirar foto? Entrega uma máquina na mão dele. Ele tira foto. Ele, por enquanto, tá filmando. Ó, isso vai pro YouTube, hein? Hein? De quem? Empresta uma câmera lá pra ele. Vamos. Aí. Vem, Heitor. Vai, Heitor. Sorrindo. Vamos lá. Por enquanto ele é só. Tá gravando aí, ó. Tá vendo? Vamos lá, atenção. Ó o passarinho. Faz de conta que tá gostando.